Fala aí galera, beleza? Josa no seu mês amado no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou ter para vocês os 10 melhores campeões intercontinentais da história da WWE. Lembrando galera que eu montei essa lista aí baseada na minha opinião, de tudo que eu vi, todos esses casos aqui que estão nessa lista aqui. Mas se você não concorda com essa lista, deixa a lista de vocês nos comentários que eu vou ler todos, certo? Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês que deixar seu like no vídeo. Eu sei que eu não é aqui no canal, se inscreva. Inicialmente farei algumas menções honrosas, e a primeira delas é Pat Patterson. Pat Patterson ele foi o primeiro campeão intercontinental que tivemos. E ele também não só teve essa importância de ter sido o primeiro campeão intercontinental, mas também ele fez outras coisas, como por exemplo, ele foi responsável pela criação do Royal Rumble e também pela descoberta de novos talentos, como por exemplo The Rock. Pat Patterson foi responsável por apresentar The Rock a Vince McMahon e começar lá a conversar com Vince McMahon, falar do sucesso de The Rock, do futuro que ele tinha. E não só isso, também ele treinou The Rock. Então Pat Patterson é um cara que teve grande importância da WWE, além de ter sido, claro, o primeiro campeão intercontinental. Embora eu não acho que ele esteja entre os melhores, porém eu acho que ele merece uma menção honrosa pelo fato de ele ter sido o primeiro campeão intercontinental. Também eu gostaria de trazer o Honky Tonk Man. O Honky Tonk Man, que foi um dos grandes heels lá da época do Hulk Hogan. O público odiava ele bastante, vaiava ele bastante. Mas o Honky Tonk Man, ele tem até hoje o maior reinado pelo título intercontinental. Ele tem um reinado de 454 dias e até hoje ninguém ultrapassou esse reinado até então. O maior reinado é o do Honky Tonk Man. E já faz um longo tempo no qual ele foi campeão, teve esse reinado aí. E até hoje ninguém ultrapassou esse reinado dele. Eu não acho que ele esteja entre os melhores campeões intercontinentais, porém, eu acho que ele merecia uma menção honrosa pelo fato de que até hoje ele tem esse maior reinado aí de 454 dias e ninguém ultrapassou ele. Olha que é um reinado bastante antigo. E para fechar as menções honrosas, eu vou colocar o Ultimate Warrior. O Ultimate Warrior, eu não acho que ele esteja entre os melhores campeões intercontinentais, porém, eu acredito que ele merece uma menção honrosa pelo fato do Ultimate Warrior, quando ele estava como campeão intercontinental, querendo ou não, foi um nome que eu acho que ele elevou muito o nome do cinturão. Eu acredito que ele tornou o cinturão muito reconhecido. E foi justamente nesse período aí dele como campeão intercontinental que ele se tornou um dos primeiros Double Champions da WWE. Porque ele venceu o Hulk Hogan na WrestleMania e ganhou o Mundial. Ele já era campeão intercontinental e foi lá e venceu o Hulk Hogan e ganhou o Mundial, né? Então eu acho que, querendo ou não, o Ultimate Warrior, por causa desse feito dele aí como campeão intercontinental, e não só por isso, pelo nome que ele era do período lá, ele tornou o título muito reconhecido. Então eu vou colocar o Ultimate Warrior aqui para fechar as menções honrosas. Agora sim, indo para a lista principal, eu vou colocar o Mr. Perfect. O Mr. Perfect, cara, ele foi um dos grandes campeões intercontinentais que teve na WWE. E diga-se de passagem, um dos maiores. Ele tem um reinado de 280 dias. E o Mr. Perfect, quando muita gente fala o nome dele, a galera associa muito ele a esse cinturão. Porque Mr. Perfect, ele foi um dos grandes campeões intercontinentais pelo fato de que ele tinha um grande personagem para a época era um grande personagem que ele tinha. E também Mr. Perfect, eu acredito que em ringue ele estava muito acima do período dele, até porque naquele período lá não era em si tão difícil ser acima daquele período, porque naquele período ali era raro os wrestlers, você contava no dedo os wrestlers aí que realmente eram bons em ringue. Mas o Mr. Perfect, eu acho que ele conseguia se sobressair, conseguia sair por cima da maioria dos wrestlers lá que tinha naquele período lá. Ele não era só um cara que tinha um bom físico, ele também fazia bons combates. Então eu vou colocar ele aqui na 10ª posição. Na 9ª posição eu vou colocar o Bret Hart. O Bret Hart, que ele é muito reconhecido na WWE, foi um dos grandes nomes da empresa. Ele é muito reconhecido pelos mundiais que ele venceu e também pelas vezes que ele venceu o título intercontinental. E uma coisa muito engraçada a respeito do Bret Hart e do título intercontinental é que, apesar dele ser um grande nome desse cinturão, ele ter levado muito nome dele, ele já disse em entrevistas que o título intercontinental era muito pouco para ele. Na 8ª posição eu vou colocar o Heartbreak Kid Shawn Michaels. O Shawn Michaels, a meu ver, também foi um dos grandes campeões intercontinentais que tivemos na WWE. E foi justamente esses reinados dele que ele teve pelo título intercontinental que levaram Shawn Michaels a ser o nome que ele é hoje. Porque nesse período aí, Shawn Michaels ele era um nome de mid-card. Porém, foi justamente nesse período aí que ele era campeão intercontinental que a galera começou a olhar ele com outros olhos, que ele podia ser um nome de main card, um nome que podia ser melhor aproveitado, melhor usado no main card, apesar de no mid-card ele estar indo bem, porém ele podia ser usado de outras formas no main card. E Shawn Michaels, como sempre, fazendo excelentes combates pelo título intercontinental.
e com certeza ele não podia ficar de fora dessa lista como um dos melhores campeões intercontinentais que a gente teve na WWE. Na sétima posição, eu vou colocar o Brahma Bull The Rock. The Rock também foi um grande campeão intercontinental que tivemos na WWE. E diga-se passagem, foi nesse período dele de campeão intercontinental que The Rock começou a chamar mais atenção na WWE. Porque nesse reinado que ele teve para o título intercontinental, o The Rock estava como heel e fazendo parte da stable Nation of Domination. Stable essa que depois ele acabou virando líder. E foi a partir daí que The Rock começou a ter mais destaque e elevou bastante o título intercontinental. Ele foi um dos grandes campeões intercontinentais, ele levou bastante isso daí e ele também é muito reconhecido por esse cinturão aí. Embora o The Rock hoje na WWE ele seja muito reconhecido como o nome de main card, mas The Rock também é reconhecido pelo reinado dele pelo título intercontinental, no qual ele está como heel. Na sexta posição eu vou colocar o Macho Man Randy Savage. O Randy Savage também foi um excelente campeão intercontinental que a gente teve na WWE. O Randy Savage, que para quem não sabe, ele se destacou muito no período em que não era muito levado a sério a parte de ringue, que diga-se passagem foi até o mesmo período em que o Mr. Perfect atuava na WWE e que também ele tinha seus destaques. O Randy Savage, ele também se destacou, ele foi um dos melhores superstars daquele período lá, até hoje muita gente lembra dele, e eu diria que apesar do título intercontinental e do mundial que ele já venceu na WWE, o Randy Savage em certos momentos ele é até mais reconhecido pelo título intercontinental do que pelo mundial que ele venceu, para você ver o quão grande é o nome dele graças ao título intercontinental e o quão elevado o título intercontinental foi por ele. Na quinta posição eu vou colocar o Razor Ramon. Razor Ramon que teve um dos melhores personagens da época dele, um dos personagens mais bem avaliados do período lá em que ele estava na WWE. E o Razor Ramon ele também teve muito sucesso com o título intercontinental. A galera também associa muito o nome a ele ao desse cinturão, porque ele foi um dos grandes campeões intercontinentais que tivemos na WWE. Principalmente por um grande combate que ele fez contra Shawn Michaels de escadas, valendo justamente esse cinturão aí, que foi um dos grandes combates daquele período, e até hoje muita gente coloca aquele combate melhor do que muitos combates que ocorrem hoje na WWE. Na quarta posição eu vou colocar Rob Van Dam. Rob Van Dam também foi um dos grandes campeões intercontinentais que a gente teve na WWE. Ele que teve vários reinados por esses cinturões, e em todos esses reinados o Rob Van Dam sempre dava um show em ringue. Até porque o Rob Van Dam foi um dos melhores high flyers que já passaram pela WWE. Ele se destacava muito pelos saltos que ele fazia em ringue, pelos golpes que ele fazia em ringue. E foi um dos grandes campeões intercontinentais. E uma coisa que é muito interessante é que nesse período que ele foi campeão intercontinental, ele também foi Mr. Money in the Bank. Então esse é mais um adendo aí para o Rob Van Dam como campeão intercontinental. Além de que Rob Van Dam sempre fez ótimos combates como campeão intercontinental. Na terceira posição eu vou colocar Chris Jericho, cara. Chris Jericho, nosso querido Jerry God, como muitos chamam, ele foi um dos grandes campeões intercontinentais que a gente tem na WWE. E não só um dos grandes, como também Chris Jericho até então, ele é o maior vencedor de títulos intercontinentais. Ele é o superstar que mais venceu o título intercontinental até então, com 9 reinados. Muitos aí dizem que um dia ele será ultrapassado pelo The Miz, porém Chris Jericho até então não foi ultrapassado. Então Chris Jericho ele é o maior vencedor do título intercontinental com 9 reinados. E fora que Chris Jericho sempre que vencia esse cinturão, ele vencia de uma forma muito épica e sempre fazendo bons reinados com excelentes combates. Na segunda posição eu vou colocar o Shuff Duff Ziggler. Duff Ziggler que muitos apontam que ele deveria ser main card na WWE, que deveria ser o nome de main card, que ele é muito subestimado. Porém, Duff Ziggler ele foi um grande nome de mid card na WWE durante o período. Pelo menos no dia que esse vídeo está saindo, ele é o nome da divisão de tags. Porém, durante um período, Duff Ziggler fez muito sucesso no mid card da WWE. Ele venceu várias vezes o Intercontinental e das formas que ele vencia era de maneiras muito épicas. As defesas de Duff Ziggler, a gente ficava muito eufórico pensando que ele ia perder. Aí ele ia lá e conseguia reter o cinturão, ou às vezes até ganhava. Então assim, era uma coisa muito eufórica. O reinado do Duff Ziggler, uma coisa que chamava muita atenção no reinado dele, era imprevisível. O Duff Ziggler podia perder o seu título intercontinental, ele poderia perder a qualquer momento, ou vencer a qualquer momento, sabe? Era uma coisa muito imprevisível. Então, tipo assim, Duff Ziggler sempre trazia essa euforia pra gente, coisa que falta muito hoje nos campeões intercontinentais. Eu noto que hoje isso falta muito. Duff Ziggler trazia muito disso pra gente daí.
E tipo assim, hoje a gente sente muito falta dele como campeão intercontinental de novo. Eu espero que um dia ele volte a ganhar esse cinturão, porque Dolph Ziggler foi um dos grandes campeões intercontinentais que a gente tem na WWE. E ao meu ver ele é o segundo melhor, ele fica só abaixo de um nome. E na primeira posição eu vou colocar o The Miz, cara. O The Miz, ao meu ver, foi o melhor campeão intercontinental que a WWE já teve. Muitos até especulam que um dia The Miz ele ultrapassaria aqueles 9 reinados do Chris Jericho. Eu acho que o The Miz tem sim muito potencial para poder fazer isso, porque o The Miz é um excelente talker, tem um excelente personagem, é um excelente heel. Então eu acho que o The Miz sim, ele tem potencial para fazer isso um dia. Mas ao meu ver, The Miz, sem nem ter feito isso, ele já é o melhor campeão intercontinental. Porque só você ver as defesas que o The Miz fazia, os reinados do The Miz. Além do euforia, uma coisa que o The Miz trazia muito é que ele sempre retia o título dele ou ganhava no detalhe, cara. É sempre no detalhe, ou com algum tipo de ajuda, ou com algum tipo de surpresa. Sempre existia surpresa, cara. No Dolph Ziggler, eu acho que assim, a surpresa ocorreu, mas não era sempre. Já com o The Miz, não, cara. A surpresa nos reinados dele era quase sempre que acontecia, ou melhor, sempre acontecia. Porque o The Miz, ele até assim, até nas horas, quando ele ia enfrentar certos nomes, muita gente colocava aquele nome pra baixo, e o The Miz ia lá e perdia, sabe? Até nisso o The Miz trazia euforia pra ele. O reinado dele é cheio de surpresa. Então, cara, pra mim, sem sombra de dúvida, o The Miz fica aqui nessa primeira posição. Ao meu ver, ele é o melhor campeão intercontinental. Até das vezes que ele perdia o cinturão, era de forma até épica a forma na qual ele perdia. Então, cara, pra mim, The Miz é o melhor campeão intercontinental. Mas se você aí que tá assistindo esse vídeo não concorda com a minha lista, deixa a lista de você nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!